para projeto que isenta o diesel de PIS e COFINS. Após anúncio de medidas, presidente Temer diz acreditar que o fim da greve dos caminhoneiros está próximo. Brasil entra no 9º dia de paralisação dos motoristas de caminhão e protestos seguem em várias rodovias do país. Greve impacta as exportações brasileiras e a associação fala em perdas que superam US$ 1 bilhão. Violência na Colômbia. Confrontos levam à morte de pelo menos 11 dissidentes das Farc, no sul do país. Presidente argentino pede que senadores não aprovem lei de projeto que anula os aumentos dos serviços públicos. É agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia, chegamos à terça-feira, hoje é dia 29 de maio de 2018. E a gente começa com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. No Estadão, o 9º dia de greve dos caminhoneiros. Planalto identifica pelo menos 3 movimentos infiltrados na greve. De acordo com a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, cerca de 250 mil caminhões permaneciam parados nas estradas na segunda-feira. Girando os destaques na Folha de São Paulo, governo pressiona a Polícia Federal por prisões para acabar a greve. Michel Temer quer acelerar as investigações e prender os suspeitos de dar suporte ilegal ao movimento. Segundo a PF, as prisões não poderiam ser feitas, já que não havia uma decisão judicial. Agora o portal de notícias G1, postos começam a ser abastecidos, mas ainda há protestos em 11 estados e também no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, o chefe da Casa Civil da Prefeitura diz que os ônibus devem ter 100% da frota circulando hoje. No UOL, a situação dos postos na cidade de São Paulo. Os proprietários estão rejeitando combustíveis em razão de ameaças e atos de violência. Houve promessas de ataques a postos por meio de áudios enviados para celular de proprietários e funcionários desses estabelecimentos. E o Senado aprovou na noite de ontem a urgência para o projeto que isenta o diesel de PIS e COFINS. Essa foi uma das propostas do Planalto para acabar com a greve dos caminhoneiros. Ontem, o presidente Michel Temer defendeu o diálogo. O presidente Michel Temer disse nesta segunda-feira que acredita que o fim da paralisação dos caminhoneiros está próximo. Tenho absoluta convicção de que hoje, amanhã, todos nós urbanados e naturalmente aqueles que estão na chamada greve, agora já recomendada pelos seus líderes como devendo cessar, tenho certeza que tudo isto trará muita tranquilidade. O Senado aprovou na noite desta segunda-feira a urgência para o projeto que isenta o óleo diesel de PIS e COFINS. Essa foi uma das propostas do Planalto para acabar com a greve dos caminhoneiros. Apesar da urgência, a data da votação ainda não foi marcada. O presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, a ABICAM, José da Fonseca Lopes, afirmou que está havendo o uso político do movimento para derrubar o governo de Michel Temer. Por isso, ainda há paralisações, segundo ele. Não é o caminhoneiro mais que está fazendo greve. Tem um grupo muito forte de intervencionistas nisso aí. Eu vi isso aqui agora em Brasília, na parte da manhã. Eles estão prendendo caminhão em tudo que é lugar. Na Vila Carioca, lá nas bases, são pessoas que querem derrubar o governo. Eu não tenho nada que ver com essas pessoas e nem os nossos caminhoneiros autônomos têm, mas eles estão sendo usados por isso e nós não vamos aceitar essa situação. José da Fonseca diz que a categoria ficou satisfeita com um acordo fechado com o governo e afirma que muitos caminhoneiros estão sendo ameaçados para continuar com piquetes. Resolveu o problema da categoria tranquilamente. O pessoal quer voltar a trabalhar, eles têm medo porque estão sendo ameaçados de forma violenta. Não mostram armas, mas levanta a camisa, a blusa, e isso está pegando em todo lugar do país. E eu acho que a ABICAM não está preparada e não quer saber de nada disso. O governo não é bom? Eu, como cidadão, posso até concordar que sim. Mas como um profissional que estou fazendo o que eu estou fazendo, jamais eu posso misturar a estação. Deixar esse pessoal
tá entendendo? Que não está, como é que se diz, querer resolver o problema do caminhoneiro, mas usar o caminhoneiro, estão usando como bode expiatório. E o país entrou hoje no 9º dia de greve dos caminhoneiros. Os protestos seguem em várias rodovias federais e estaduais, de pelo menos 18 estados e também no Distrito Federal. As manifestações seguem nesse 9º dia de paralisação dos caminhoneiros contra o preço do combustível. Apesar do acordo anunciado pelo governo, que se comprometeu a baratear o diesel em 46 centavos o litro por 60 dias, motoristas ainda mantêm protestos em várias vias do país. Desde bem cedo havia protestos em Goiás, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Caminhoneiros autônomos se mantêm em vigília nos acessos ao Porto de Santos, no litoral paulista. Os motoristas ocupam o acostamento e o canteiro central da rodovia Anchieta, no caminho do Porto. Também tinha fila de veículos no acostamento de outras rodovias paulistas, como a Regis Bittencourt, a Anhanguera e a Via Dutra. A Polícia Federal investiga a presença de pessoas infiltradas nos bloqueios que estariam impedindo o fim das paralisações. Hospitais particulares do Brasil começam a ser afetados pela greve dos caminhoneiros. A Associação Nacional de Hospitais Privados afirma que muitas instituições não conseguirão mais garantir o acesso e a continuidade do cuidado com os pacientes que precisarem de tratamento. A associação chama atenção para a falta de medicamentos essenciais, como remédios para o tratamento de quimioterapia e diálise, além da escassez de alimentos para a dieta dos pacientes internados. As ambulâncias paradas por conta da falta de combustível, assim como a escassez de roupas limpas nas instituições e problemas no recolhimento do lixo hospitalar, são outros pontos preocupantes. Os estoques de sangue nos bancos estão em níveis muito baixos. Na carta, a Associação dos Hospitais Privados também relata a dificuldade por parte de médicos e demais funcionários de chegarem até os hospitais. A recomendação é de que os pacientes entrem em contato com os hospitais para obter informações sobre o atendimento. O SUS também foi afetado pela paralisação. Em São Paulo, as cirurgias eletivas foram adiadas nos hospitais municipais. Também foi suspensa a remoção de pacientes para exames nas unidades básicas de saúde. O Ministério da Saúde informou em comunicado que o atendimento nas unidades é de responsabilidade das secretarias municipais e estaduais. E a greve dos caminhoneiros já afeta também restaurantes e açougues. Sem conseguir repor os produtos, alguns estabelecimentos podem até fechar as portas pela falta de mercadorias. Neste restaurante, o estoque já está quase no fim. O cardápio já está sendo adaptado pela falta de alguns itens. Os refrigeradores, que costumavam estar cheios, estão praticamente vazios. Com muito custo, a Vera Lúcia conseguiu comprar um pouco de carne, suficiente apenas para essa semana. Essa semana estou tranquila em relação às proteínas, mas muito preocupada em relação aos hortifruti. Nós temos muitas saladas, nós trabalhamos com muitas saladas, elas estão minguando. Estou buscando substitutivos para isso. A principal dificuldade dos restaurantes estão nas verduras e nos legumes. Olha só, essas prateleiras que costumavam estar cheias já estão vazias. E acabando esses produtos aqui, já não terá mais o que servir para os clientes. Abobrinha, batata, tomate, alface são os produtos que mais preocupam. O suco de limão já não está mais sendo servido, porque só tem mais uma caixa. Também restam poucas unidades de laranja. O receio é de não conseguir reabastecer o estoque. Hoje eu liguei lá no Ceasa, inclusive naqueles fornecedores que são fiéis a nós, e diz que o estoque está zerado. Neste açougue, a situação também é crítica. Já faltam todos os tipos de carne, suína, bovina e até mesmo o frango. E só terá produtos até amanhã. O jeito foi limitar no máximo 5 quilos por cliente. Já estamos limitando já. O cliente está querendo fazer estoque, não dá para deixar, né? Porque tem que atender todo mundo, né? Na esperança de recuperar o estoque, o Cristiano já tentou comprar carne de vários frigoríficos, mas não conseguiu. Os frigoríficos não estão fazendo abate de carne,
já está avisando a gente que vai demorar um pouco até normalizar toda essa situação. E estamos na expectativa que os motoristas voltem a fazer as entregas aí para a gente começar a receber mercadoria, que já está faltando muita mercadoria. Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal informou que de 109 unidades de produção, 107 já estão paralisadas. E as 2 que ainda operam estão com menos de 50% da capacidade. A ABPA informou que quase 3.800 caminhões carregados estão parados nas rodovias. E esses produtos devem começar a perder a validade a partir desta terça-feira, inviabilizando o consumo. A greve dos caminhoneiros impactou as exportações brasileiras. As perdas são bilionárias, segundo a Associação de Comércio Exterior do Brasil. Com a greve dos caminhoneiros, a Associação de Comércio Exterior do Brasil estima que o país tenha perdido pelo menos $1 bilhão com exportações que deixaram de ser feitas. Segundo o presidente da entidade, José Augusto de Castro, cerca de 70% das exportações são produtos agrícolas ou minerais. Teoricamente, não há queda em termos de vendas, em razão da greve. Mas adia-se o prazo de entrega das mercadorias que não estão chegando aos portos para serem embarcadas. No último dia 25, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que, se persistir os impactos, como falta de combustível e alimentos, causados pela greve, pode haver impacto relevante no crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto. A previsão do atual governo é que a economia cresça 2,5% em 2018. Nesta segunda-feira, o Planalto informou que aviões da Força Aérea Brasileira passarão a serem usados para transportar medicamentos e insumos de saúde que não estão chegando ao destino por causa da greve. Os insumos serão transportados em voos regulares. E as ações da Petrobras despencaram pouco mais de 14% na Bolsa de Valores. Desde o início da greve, a estatal perdeu 120 bilhões de reais em valor de mercado. O pânico tomou conta da B3, a Bolsa de São Paulo, nesta segunda-feira. O Ibovespa, o principal índice de ações do Brasil, teve forte queda de 4,49. O índice sofre pressão negativa da Petrobras. As ações preferenciais da estatal tiveram queda de 14,60%. As ordinárias afundaram 14,7 pontos percentuais. Os investidores não gostaram de o governo ter feito novas concessões aos caminhoneiros. Entre as medidas anunciadas está a redução de 46 centavos no preço do litro do diesel por 60 dias. Também colaborou para a desvalorização o preço do barril de petróleo, que teve queda nesta segunda-feira. Os investidores temem que grandes produtores de petróleo, como Rússia e Arábia Saudita, impulsionem a produção da commodity. E depois do intervalo, você vai ver violência na Colômbia. Confrontos levam à morte de pelo menos 11 dissidentes das Farc, no sul do país. E ainda, o presidente argentino pede que senadores não aprovem a lei do projeto que anula os aumentos de serviços públicos. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 8h50, um ótimo dia para você. E em São Paulo, 63% dos ônibus circulam na cidade, menos que ontem. O trem e o metrô estão circulando em horário estendido. O rodízio de veículos continua suspenso, mas o problema é que os postos ainda estão sem combustível. Já os serviços essenciais estão mantidos. A cidade de São Paulo está mais quieta que de costume, especialmente em início de semana. É que mesmo após o presidente Michel Temer ceder à pressão dos caminhoneiros e atender às reivindicações da categoria, os protestos nas rodovias do estado e do país continuam. Com isso, a situação de desabastecimento também permanece e gera um clima de total insegurança. Nesta segunda, a frota de transporte coletivo da capital paulista funcionou apenas com 67% da capacidade, mesmo nos horários de pico. Durante o dia, vai operar com 40%. Só há combustível até quarta-feira. Todos os dias, a Prefeitura renova os esforços para manter os serviços essenciais da cidade por mais 24 horas. O movimento de greve é legítimo, a reivindicação é legítima, a gente vive num Estado democrático, só que nós estamos numa situação
grave. É tão grave que a Prefeitura, semana passada, decretou estado de emergência. Quer dizer, não é uma situação típica. Está mais controlada na cidade de São Paulo do que em outros municípios. Mas ela continua grave, ela continua uma situação delicada. Tanto que estamos aqui reunidos devido a uma situação que nós estamos enfrentando. A cada momento a gente tem tido operação para ganhar mais 24 horas, para ganhar mais um dia. A paralisação entrou no 8º dia e, conforme passa o tempo, aumenta o prejuízo. Segundo a Prefeitura, o município já tem um prejuízo estimado entre 100 e 150 milhões de reais. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que o estado de emergência decretado na semana passada por conta da paralisação dos caminhoneiros não tem prazo para acabar. Segundo ele, a situação do município está controlada, mas ainda é bem grave. Os abastecimentos dos serviços básicos são garantidos por apenas 24 horas. A gente conta com a colaboração dos movimentos sindicalistas, que a gente espera tenham um bom senso, que não é o momento mais apropriado de aproveitar carona nessa greve para poder chamar a atenção para suas reivindicações justas. E agora vamos aos destaques da previsão do tempo para hoje. Mas antes a gente vai ver como está o clima nesse momento na Grande São Paulo. Este que você vê aí abaixo é um pequeno trecho da rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos. Praticamente nenhum caminhão circula pela região e poucos carros também, né? Na via logo acima, a ponte de Cumbica, fluxo mais intenso de veículos. Céu nublado em toda a Grande São Paulo, que não tem previsão de chuva para hoje. Os termômetros registram agora 16 graus, bem ameno, e a máxima é de 25. Vamos ver então a previsão completa para todo o país. Nesta terça-feira, uma grande massa de ar seco predomina sobre a maior parte do Brasil e inibe a formação das nuvens carregadas. A chuva fica concentrada no litoral do Nordeste e em toda a costa norte do Brasil. A semana será de alerta para chuva frequente e grossa na região de Salvador. Já nesta terça-feira, muitas nuvens se formam e pode chover a qualquer hora. Nas demais áreas do litoral leste, a chuva é muito passageira e não há expectativa para temporais. No norte do Brasil, pancadas de chuva entre a tarde e a noite da região de Belém até o oeste do Acre. E a chuva pode ser forte na região de Belém, no estado do Amapá e em áreas do norte do Amazonas e de Roraima. Grande parte do Brasil vai ficar sem chuva e o ar continua seco nas horas mais quentes do dia. Na região centro-oeste, interior do Nordeste, Tocantins e interior do Sudeste, os níveis podem ficar abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia. No sul do Brasil, as nuvens vão aumentar no Rio Grande do Sul, mas não tem previsão de chuva. E do leste de Santa Catarina até a região serrana do Rio de Janeiro, o dia pode amanhecer com nevoeiro por causa do resfriamento da madrugada. Mas depois o sol predomina e as temperaturas sobem. A mínima prevista é de 14 graus em Porto Alegre e 12 graus em São Paulo. Máxima prevista de 28 graus no Rio de Janeiro, 25 em Brasília e 30 graus em Manaus. Notícias internacionais: o estado de Maryland, nos Estados Unidos, decretou estado de emergência pelas fortes chuvas e alagamentos que atingem a cidade. Uma pessoa está desaparecida. Esta é a segunda vez em 2 anos que o estado de Maryland é atingido por fortes enchentes. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos disse que ainda é muito cedo para comparar os 2 episódios, mas que ambos foram devastadores. Em certas áreas, a água era tanta que chegou a atingir o primeiro andar de alguns edifícios. Em julho de 2016, a cidade de Ellicott recebeu 17 centímetros de chuva em um período de 2 a 3 horas. No último domingo, a cidade recebeu mais de 20 centímetros em um período de 6 horas. Segundo as autoridades locais, não há registro de vítimas até o momento. Uma nuvem de partículas do vulcão havaiano Kilauea alcançou as Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico. O fenômeno está se alastrando pela Micronésia. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional Americano, com sede na ilha de Guam. Os meteorologistas advertiram que os moradores das Ilhas Marshall com problemas respiratórios devem permanecer em suas casas. As companhias aéreas e empresas receberam alertas de possível visibilidade reduzida. O Kilauea é um dos vulcões mais ativos do mundo e um dos 5 na Ilha Grande do Havaí.
Ele entrou em erupção no dia 3 de maio, o que forçou a saída de mais de 2.000 moradores de áreas próximas à montanha. Os cientistas acreditam que a atividade vulcânica pode indicar uma erupção maior, similar à registrada na ilha na década de 1920. Agora, América Latina, na Colômbia, confrontos levaram à morte de pelo menos 11 dissidentes das Farc. O caso aconteceu no sul do país. Pelo menos 11 dissidentes das Farc morreram e 2 ficaram feridos em combates com o exército em uma região do sul da Colômbia, onde a já dissolvida guerrilha tinha influência. Segundo o ministro da Defesa, Luiz Carlos Villegas, os confrontos aconteceram no domingo à noite no município de Montañita, no departamento de Caquetá, onde tropas militares lançaram uma operação anti-extorsão. Os 13 faziam parte do grupo dirigido por Rodrigo Cadete, que agia como comando médio da ex-guerrilha comunista e que não aderiu ao processo de paz firmado em novembro de 2016. Segundo o ministro, a organização vinha ameaçando Andrés Perdomo, prefeito de Florência, capital de Caquetá, e a empresa de energia dessa região. Sem um comando unificado, as dissidências das Farc operam em vários pontos do país e, segundo o Exército, contam com cerca de 1.200 combatentes. O presidente argentino Maurício Macri pediu a senadores da oposição que não transformem em lei um projeto aprovado na Câmara dos Deputados que anula os aumentos de tarifas dos serviços públicos. Em uma cadeia inédita nacional de televisão, o presidente argentino Maurício Macri pediu aos senadores da oposição que não promulguem uma lei aprovada pelo Congresso, que anula os aumentos de tarifas dos serviços públicos. Por isso, le pido aos senadores. Peço aos senadores para mostrarem que existe um peronismo responsável e confiável, que não se deixa levar pelas loucuras que Cristina Kirchner promove. O projeto foi promovido por diferentes setores peronistas e conta com o apoio de partidos de esquerda. O governo, entretanto, é contra a aprovação do texto, alegando que ele atenta contra o seu plano de redução do déficit fiscal da Argentina, que chega a 4% do PIB. O projeto de lei cancela os reajustes dos serviços de eletricidade, água e gás, adotados em novembro de 2017, e propõe vinculá-los à evolução dos salários. Quase no fim do jornal, mas tem uma informação importante na agenda do dia, porque o IBGE informa hoje os dados do desemprego em abril. No trimestre encerrado em março, 13.700.000 pessoas estavam desempregadas no país, Carol. Lembrando, Dani, que esse foi o maior nível desde maio do ano passado. Vamos esperar aí, né, para ver o que acontece. No próximo jornal a gente atualiza, Com certeza, todas as informações. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais a sua companhia e audiência. A gente te espera na edição de 1 da tarde. Um ótimo dia para você.